Aí, quem puder ficar com a câmera ligada, eu agradeço, porque eu não me sinto sozinha nem abandonada, sabe? Eu sinto que tem alguém olhando para mim. Eu me sinto mais conectada com vocês quando eu vejo o rosto de vocês, as expressões de vocês. Eu vejo se vocês entenderam o que eu falei, como, por exemplo, lembro que no último encontro eu falei assim: você sabia que a dor do outro às vezes nos conforta? E aí, quando eu falei isso, pela expressão facial, eu vi que teve gente que falou assim: não concordo. Porque quando a gente fala conforto, parece que a gente está falando assim: a dor do outro me faz feliz. Eu não estou falando que a dor do outro te faz feliz. Conforta no sentido de quando eu vejo que alguém está pior do que eu, é como se eu dissesse assim: eu não preciso melhorar, porque tem gente pior do que eu. É nesse sentido. Não é que você fica feliz com a dor do outro. É, por exemplo, você fala assim: nossa, eu estou ganhando R$ 5.000 por mês. Pior quem vive com 2 salários mínimos. Aí você fica estagnada na vida, porque você fica olhando para quem está pior do que você. E aí que a gente precisa apareça desmantelada mesmo, Ana. Aqui é um ambiente bem íntimo, bem nosso. Ela mandou aqui no chat. Estou desmantelada. Por isso que eu não estou aparecendo, ela mandou. Então, é nesse sentido. Por isso que é importante a gente sentar em mesas, a gente conhecer pessoas novas, que nos deem aquele certo desconforto, assim, nossa, eu preciso melhorar. Vocês já viram aquele clichêzinho que fala assim, você é a média das 5 pessoas. Não é que se você for para matemática mesmo, aí você vai dar uma nota para as 5 pessoas, a inteligência delas. Aí você vai ver a sua nota. Você tira a média. O corpo. Aí você vê realmente as pessoas que eu convivo têm esse corpo. Quando você começa a conviver com pessoas que têm o corpo mais malhado, você começa a se cobrar mais, porque você está naquele meio. Se você começa a conviver com pessoas inteligentes, você começa a se cobrar para ser mais inteligente. Então, o nosso meio realmente nos molda. É. Mas qual o problema das pessoas? Elas querem ficar sempre, elas se sentem bem com quem está no nível dela ou abaixo, porque isso conforta ela, porque ela não sente a necessidade de melhorar. Então, tem gente que às vezes não vai gostar de você porque ela acha que você está um nível acima. Aí você causa um desconforto para ela. Então, quando eu falo que a dor do outro me conforta, é nesse sentido, de que a dor do outro me ajuda a ficar até na zona do desleixo, tá? É só para explicar melhor esse ponto da última aula que eu achei que não ficou muito claro. Eu vou abrir aqui o material e a gente vai fazer um resumo rápido. Lembrando para vocês que o que eu sempre disse, tá? Que o nosso posicionamento no Instagram, ele começa aqui no offline. Me diga vocês uma coisa, vocês gostariam de se tornar famosas, multimilionárias no Instagram, e de repente acontecer com vocês o que acontece com esses blogueiros, essas pessoas famosas, que as pessoas construíram uma família, aí quando fica milionária, perde a família, aí quando fica milionária, perde a saúde mental, fica com depressão, com ansiedade. Eu acho que ninguém quer que isso aconteça. Mas por que isso acontece? Já pararam para perceber isso nessas pessoas que acabam, depois que elas chegam lá no sucesso, na fama, elas acabam ficando doentes da mente, porque elas estão com a alma ferida, porque elas estavam usando máscaras para sobreviver, máscaras para aparecer. Vocês acham que essas mulheres que às vezes vivem mostrando o corpo na internet, seduzindo mesmo, vocês acham que ali tem uma alma ferida? Essa necessidade de estar seduzindo. Eu não sou contra, não, tá? Quem mostra, uma pessoa da área fitness, que trabalha com o corpo, eu não sou contra. Até porque eu sempre brinco com meu marido, ele fica nervoso. Eu falo, por mim todo mundo podia andar pelado na rua. Por mim todo mundo podia andar que nem índio, porque eu acho que a vida seria mais fácil se a gente não precisasse usar roupas. Então, para mim, um seio é só um seio, uma bunda é só uma bunda. Então, eu não tenho aquele olhar para o corpo que as pessoas têm, né? De sexualizar o corpo. Mas entenda.
Muitas dessas mulheres que vivem nas redes sociais com essa necessidade de seduzir, é porque dentro delas tem uma alma ferida. E vocês vão entender hoje se é a guerreira ou se é a boazinha que tem essa necessidade de seduzir. A gente vai até trazer exemplos aqui de artistas para vocês terem mais clareza, tá? Vou fazer aqui só um breve resumo do último encontro, tá? Primeiro ponto, vocês entenderam que o que muitas vezes trava você de fazer um stories, de se posicionar na internet com magnetismo, não é porque você não tem um curso de comunicação, de oratória. É porque você carrega uma dor que está te aprisionando. E que se você não aprender a posicionar essa dor vai te posicionar, tá? Então, muitas vezes a gente pega um celular para gravar uns stories e a gente está lembrando do nosso pai, que falou que você não falava direito. Você está lembrando de um namorado que falou que seu cabelo era feio. Você está lembrando de alguma coisa que conscientemente você não sabe. Mas é uma dor que te trava, que faz você ter medo do público, que faz você ter medo de se posicionar. Entendemos também que para nós mulheres, o pilar relacionamento é o pilar mais importante. Então não adianta a mulher só viver focada na vida profissional se ela esquecer esse pilar relacionamento, tá? Terceiro ponto que nós falamos, que vocês desconstruíram o padrão salvadora da vida de vocês. Vocês entenderam que o valor de vocês não está em salvar o marido, em salvar os clientes, em salvar ninguém, tá? Vocês também compreenderam que enquanto vocês carregarem essa dor emocional de vocês, vocês podem se sentir perdidas, vazias, sem direção na vida. Vocês compreenderam como ter um posicionamento de evolucionária. A gente fez um resumo sobre isso. Hoje nós vamos aprofundar mais, tá? Tanto nessas máscaras que nos impedem de viver a nossa verdadeira identidade, como também como ter um posicionamento de evolucionária. E agora também você vai lembrar que nós falamos da importância da gente desenvolver a dependência de Deus, tá? Então agora a gente vai só lembrar os nossos combinados. Quando alguém precisar compartilhar alguma coisa, quem escuta fala, eu me edifico com o seu compartilhar e deixo com você o que é seu, e carrego comigo o que é meu. E quem fala agradece, obrigada por me escutar com a alma. Pois é, hoje eu coloquei essa letra A que estava faltando da última vez, tá? Então vamos só lembrar aqui, tá? A gente comentou que nós temos um lado feminino e um lado masculino. E que tem mulheres que rejeitam o seu lado feminino ou rejeitam o seu lado masculino. Nós temos essas duas energias. E o segredo para ter uma vida com fluidez e sucesso na vida profissional e nos relacionamentos é você aprender a lidar com essas energias. O que faz muitas mulheres, às vezes, conquistarem na vida profissional e terem uma vida pessoal cagada, tá? Às vezes a mulher ela conquista lá, tem um bom emprego, ela prospera e olha para a vida pessoal dela, ela não conseguiu magnetizar um homem, muitas vezes é porque ela fica muito nessa energia masculina. Ela não desenvolveu essa feminilidade, então ela tem dificuldade de realmente magnetizar homens. Mulheres que têm muita energia masculina, elas podem até magnetizar para o sexo, tá? Elas atraem homem para o sexo. Mas sabe aquele tipo de mulher que fisga o coração de um homem? Dificilmente, quando ela está muito na energia masculina, ela não consegue fazer isso. E só lembrando, para a gente mulher, essa área de relacionamento, vida amorosa, família, é muito importante. Então, a mulher que ela tende a ser a guerreira, a ter excesso de energia masculina, ela precisa integrar a sua personalidade e o lado feminino, tá? Porque ela vai até conquistar muito na vida profissional, mas a vida pessoal dela vai ter dificuldades, tá? Já a mulher que ela tem excesso de feminino, ela é aquela mulher que ela tem mais facilidade em ser amada, em atrair um marido, em atrair um parceiro. Porém, ela vai ter dificuldade na área profissional. Todas nós vamos ter uma inclinação maior, ou para o excesso de feminino ou para o excesso de masculino. E aí você precisa ficar atenta
a esses movimentos da vida para que você consiga o quê? Controlar e liderar essas energias dentro de você. A mulher, ela é representada, a energia feminina é representada pela lua. Por quê? A lua, ela fica onde? À noite. A lua é acolhedora. A lua é cíclica, igual nós somos cíclicas. Eu brinco que a mulher tem no mínimo 4 eus no mês, de acordo com o ciclo menstrual dela. Até estava falando com vocês antes da gravação sobre isso, tá? Já o homem é representado, a energia masculina, pelo sol. O sol é o quê? É seco, é intenso, é expansivo. Se você ficar muitas horas no sol, o que é que acontece? Ele queima você. Porque a energia masculina, ela é assim, ela é agressiva. Então, essa clareza a gente precisa ter, tá? Então, acho que agora ficou mais claro para vocês o que é esse excesso de feminino ou esse excesso de masculino. Porque quando a gente fala na mulher boazinha, Sandra, a gente está falando de uma mulher que ela tem excesso de feminino e ela tem dificuldade de integrar o masculino à personalidade dela. E quando a gente fala da mulher guerreira, a gente está falando da mulher que ela tem excesso de masculino e tem dificuldade de integrar o feminino à personalidade dela. Porque a boazinha é como se ela rejeitasse o masculino. Então, ela é a mulher que ela não tem aquela força para ir para a vida, para fazer dinheiro. Já a mulher guerreira, ela é como se ela rejeitasse tudo que é do feminino. Então, você não vai ver uma mulher guerreira falando de forma mais doce, com delicadeza. E vocês vão aprender comigo a como observar isso até nas feições e no jeito, tá? Que a gente vai chegar lá hoje. Então, eu costumo sempre dizer que tudo o que acontece ao meu redor é uma extensão do que eu sou. A sua vida financeira é uma extensão de quem você é. A sua vida nos seus relacionamentos é uma extensão de quem você é. E sabe o que é que mais trava a nossa vida? É quando a gente não se posiciona no lugar que Deus nos fez para ser. Eu falei para vocês no último encontro que se a gente não aprender a posicionar a dor e se posicionar no lugar que nós nascemos para ser, de filhas amadas de Deus, de mulheres, porque nós temos uma biologia feminina, se a gente não se posicionar nesse lugar, o que é que vai acontecer? A gente vai viver com máscaras, a gente não vai encontrar nossa verdadeira identidade e a gente não vai ser uma mulher magnética. Porque se você quer conhecer uma mulher que ela tem um magnetismo forte, é uma mulher que ela ocupa o lugar dela, que ela desistiu de tentar salvar as pessoas. E eu trouxe um pouco aqui sobre dinheiro, porque eu sei que dinheiro é muito importante para a nossa vida. E eu queria já perguntar para vocês, como é que vocês falam de dinheiro? Alguém aqui costuma fazer assim, eu vou ganhar um dinheirinho, eu vou vender uma blusinha, porque geralmente a mulher que tende para boazinha, ela tem uma comunicação mais infantil, tá? Ela tem uma psique mais infantil. Então, tudo para ela é pequeno, é um dinheirinho, é um trabalhinho, é um amorzinho. Eu chamo meu marido de amorzinho. Será que eu tinha uma tendência para ser boazinha? Agora já pegou, né? Não vou mudar. Mas são nesses nuances que a gente vê quando a mulher ela tende para a psique infantil, que era o meu caso. Então, tudo para a mulher boazinha é tudo pequenininho, é tudo pouquinho. Por isso que ela conquista pouco. Já para a mulher que tem a psique mais para a energia masculina, que é a guerreira, tudo para ela é grande. Então, ela conquista com muito sacrifício. Mas ela é uma mulher que ela se sente mais autossuficiente. Então, ela conquista muito. Quanto mais a mulher vai para a guerreira, mais ela conquista, tá? Agora, isso tem um preço. Porque às vezes a gente explica sobre a mulher guerreira e tem gente que fala, eu quero ser guerreira, porque essa é a mulher que a gente aprende na sociedade, que é a mulher que conquista, é a grande empresária, mas tem um custo sério para ela. Ela é aquela mulher que ela vai conquistar tanto que ela vai chegar aos 60 anos de idade, com vazio no peito, e vai falar assim: nossa, eu largaria tudo que eu conquistei para ter uma família, por exemplo, para ter um lar feliz. Porque ela focou tanto no mundo exterior, ela focou tanto só no trabalho, que ela se perdeu de si mesma, do que era importante para ela.
Lembra o que a gente falou no último workshop? Que para a mulher, o pilar relacionamento é o pilar mais importante. Então, não adianta a gente negligenciar isso. A gente precisa dar o valor aos relacionamentos, porque nós temos uma alma feminina e a gente precisa aceitar isso, né? Primeiro é a aceitação. Então, o dinheiro, tanto para a boazinha quanto para a guerreira, é igual ao valor que você se dá. Então, se você é uma boazinha e você se dá pouco valor, porque para você tudo é pouco, então você vai ter pouco dinheiro, porque dinheiro é igual ao valor que você se dá. Agora, se você é uma guerreira, que a guerreira tende a se achar mais do que ela é. Se você conhecer uma mulher guerreira, dificilmente ela vai falar das fraquezas dela. A boazinha, ela mente para se diminuir. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, quando alguém me elogiava, eu sempre diminuía. Tipo assim, seu cabelo é bonito. Eu falava, é bonito nada, ele tá cheio de frizz. Era isso que eu fazia. Todas as vezes que alguém me elogiava, eu me diminuía. A boazinha, ela faz muito isso. Imagina. Ô Oi, Cris, tá. só abrindo, só um exemplo. Eu, Sim, mais ou menos nessa mesma vibe sua, quando alguém, sei lá, eu ganhava um presente, ou quando eu chegava com alguma novidade na escola, sei lá, uma sim. caneta, não sei o quê. A pessoa, só caneta, não sei o quê, assim, eu ficava com vergonha. Aí me desculpa, foi minha avó que deu. Mentira, às vezes eu estava no shopping com minha mãe, passei, gostei da caneta, não sei o quê, minha mãe comprou para mim. Não, mas eu tinha que dizer para alguém, para as pessoas quando falavam alguma coisa, que tipo, foi por um acaso, tipo assim, eu ganhei de presente, entendeu? Tipo, eu não podia Entendi. dizer, eu não sentia que eu tinha Porque, que dizer, porque não, o elogio era para o seu bom gosto. Então você não podia ser boa, porque a boazinha ela não pode se sentir boa, ela tem que se sentir pequena, porque ela não você consegue se falando. sentir superior. Ela sempre tem que se colocar aqui, abaixo, né? Porque ela, na Uhum, verdade, é boazinha, a personalidade dela não ficou boazinha porque ela não queria ser vista. Então, às é, vezes, a boazinha é uma mulher super inteligente, muito inteligente, mas ela não transmite isso para as pessoas, porque ela tem medo de ser vista. Ela precisa uhum, que o outro, ela prefere fazer o outro ser visto do que ela ser vista. Quando eu sim, trabalhava no banco, eu ajudava as pessoas a serem promovidas. Elas iam fazer a seleção e eu fazia o slide, eu ajudava. fiz muito isso. Por- Fiz muito isso. Porque a boazinha, ela quer colocar, ela quer ajudar o outro, sem critério, Uhum, tá? A gente vai chegar lá, porque a boazinha e a guerreira são ambas salvadoras, mas aí elas agem de forma diferente, tá? Obrigada, Catarina. Eu edifico muito com o seu compartilhar e deixo com você o que é seu e carrego comigo o que é meu, tá? ok, obrigada por me escutar com a alma. Então, o dinheiro é igual à quantidade de valor que você se dá. Então, guarde isso no seu coração. Tá ganhando pouco dinheiro, tá se dando pouco valor. Tá cobrando barato, tá se dando pouco valor. Essa é a relação que a gente tem com o dinheiro. Vocês já conseguiram identificar qual das personalidades vocês tendem mais? Gi, Ana, Sandra, se é para guerreira ou para boazinha? Qual a estratégia de sobrevivência? É para responder aqui, é? Para É, digitar. se quiser compartilhar. Não, eu descobri em 2020 que eu era uma guerreira. Ah, Muito guerreira, muito guerreira. Agora, sim, não querendo discordar, tá? aham. As pessoas, elas variam, né? Então, assim, era muito mesclado. Eu era muito guerreira porque eu não tive meu pai, então era Uhum. como se eu tivesse criado um personagem, né? Mas Sim. eu também passei uma fase da minha vida sendo muito boazinha. Eu descobri em 2020, depois de um curso de cura da Uhum. criança interior, e aí eu comecei a modificar esse padrão. Muita coisa na minha vida mudou, assim, eu até comentei com a Gi, que ela é minha paciente, né? É, em 4 meses o meu dinheiro dobrou, depois que eu Uau! descobri isso e comecei Aham. a fazer É. movimento, e coisa que eu achava que era impossível. Que legal. E Bem-vinda, como você Cris. fala do dinheiro, eu amo dinheiro. Eu amo dinheiro, eu gosto muito de dinheiro. Preciso melhorar muito, a gente está em processo, né? O único Sim, totalmente curado sim. aqui foi Jesus, O mas eu já importante é a melhorei evolução, né? bastante. Que bom. O importante é a evolução. Eu me edifico muito com o seu compartilhar e deixo com você o que é seu e carrego comigo o que é meu. Muito obrigada por me escutar com a alma.
Que bom. Deixa eu só te expandir um pouquinho isso que você trouxe, porque na verdade é o seguinte: a psique da boazinha, ela é uma psique anterior à guerreira. Então, toda mulher em alguma fase da vida já foi boazinha. Algumas mulheres saem da personalidade boazinha e vão para a guerreira, que foi o que aconteceu comigo. Eu era muito boazinha, aí como eu vivia muito frustrada dos meus relacionamentos, eu falei, eu não vou ser mais boazinha não. Boazinha só se ferra. Entendeu? As pessoas só me usam, as pessoas só se aproveitam da minha bondade. Eu não vou ser mais boazinha, não. Então, essa revolta interior dentro de mim me fez caminhar para a guerreira. Então, esse movimento acontece com muitas mulheres. Elas saem da boazinha e se tornam guerreiras. Mas, no final das contas, nós temos essas duas energias dentro de nós. Nenhuma mulher é só guerreira ou só boazinha. Ela tende mais a uma personalidade, tá? Ô, Cris, e isso pode variar, né, ao longo da vida, né? Em Sim, certos momentos você pode, não só ao longo da vida, como dependendo do tipo de relacionamento, sim, do tipo de relacionamento, não, perdão, dependendo das relações, sim. marido com filho, com mãe, com pai, com amigos. Sim, porque a gente precisa, eu vou chegar nessa parte, a gente precisa entender que existem essas energias femininas e masculinas, essa energia feminina e masculina, e a gente precisa dominar elas. Eu uso minha energia da guerreira. Às vezes eu estou trabalhando, eu estou usando minha energia da guerreira. Quando eu estou com meu marido e minha sobrinha, se você acompanha meus stories, você vai ver, às vezes eu estou brincalhona, eu estou leve, porque é a boazinha. Ela é a mais feminina, é aquela que brinca com as crianças, entendeu? É aquela mais leve, que sorri com os amigos, que conta uma piada. Esse é o meu lado boazinha. O meu lado guerreiro, ele tá onde? Na hora que eu vou atender uma mentorada, na hora que eu vou dar uma palestra, eu ativo mais o meu lado guerreiro. Então, a gente tem esses lados dentro de nós. Agora, o que é que a gente precisa ter sempre? A consciência de quando usar eles. Qual o problema das pessoas? É que elas ficam o tempo todo na guerreira. Quem tem burnout, como eu tive, é porque estava o tempo todo na guerreira. Só trabalho, só trabalho, só trabalho, só dinheiro, só dinheiro, só trabalho. E aí o corpo adoece, tá? Eu conheço amigas que não conseguem engravidar porque elas estão na guerreira. O excesso de energia Uhum. masculina não consegue relaxar o corpo para engravidar. E vocês vão entender como é que ser guerreiro ou boazinha afeta, tá? É. O corpo de vocês. Então, como a boazinha geralmente é conhecida como ingênua, capacho, sonsa, toda boazinha já foi chamada de sonsa. Porque às vezes ela é tão altruísta que a pessoa olha assim para ela, essa menina tem alguma coisa de errado, ela é muito boazinha. Não é normal. Então, a boazinha é aquela que vive o tempo todo se doando para as pessoas, né? E no final das contas, sabe o que acontece? Isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Ela não consegue fazer por ela o que ela faz pelo outro. Ela faz muito pelo outro, a boazinha. Eu digo a vocês, se uma mãe, um pai, um marido de uma boazinha não tiver dinheiro, ela vai arrumar esse dinheiro. Ela vai mover céus e terras e ela vai arrumar esse dinheiro. Mas se for para ela, ela não arruma. Sabe o que acontecia comigo? Quando uma amiga minha, que era mentora, ia fazer uma masterclass, eu lotava o Zoom dela de pessoas, falando no um a um. Quando era para mim, eu não me dedicava o quanto eu me dedicava para os outros. Essa é a boazinha. E depois, sabe o que ela vai escutar? Você fez porque você quis. Uhum. Eu não pedi. Você fez porque você quis. Ela vai se sentir muito usada, a boazinha, muito. Porque ela sempre vai estar naquela frequência. Eu não vou desagradar. Eu não vou dizer não. Porque ela acha que o valor dela está no CD. Sempre lembre disso. Todas as vezes que você acha que você só vai ser amada porque você está cedendo algo, é porque você está na frequência da boazinha.
Então, vai ser assim, boazinha no mercado de trabalho. Eu era uma boazinha num banco, gente. Como uma pessoa é boazinha num banco? Não prospera, porque o mercado de trabalho é agressivo, é masculino. Não faz sentido. Não fazia sentido. Então, eu não entendia a competitividade. Eu dizia, não tem sentido eu ganhar um diploma, um troféu, um reconhecimento e meus colegas não ganharem. Essa é a mente da boazinha. Ela não brilha. Por quê? Ela acha que só quem pode brilhar são os outros. Ou Então, ela pode, ou Krishna, desculpa interromper, ou ela pode se achar que ela não é capaz de brilhar. também, também. E até o que ela se acha boa, ela não externaliza isso. Ela não tem coragem de dizer, eu sou boa em branding. Sabe o que minhas Hum. amigas falavam? Dizia assim, Cris, tu é tão estudiosa nesse ponto, tu domina tanto esse ponto, tu já deveria estar milionária, Cris. Eu sei menos do que tu e tô ganhando mais dinheiro do que tu. Porque eu não conseguia tomar o meu lugar. Porque eu deixava a minha ferida do abandono, a minha ferida da rejeição, a minha ferida de me achar insuficiente, dominar, porque eu nunca estava pronta, eu nunca sabia o suficiente. Eu nunca me sentia capaz o suficiente para tomar o meu lugar. A boazinha, ela é uma pessoa que ela sente muito, sente. Ela chora, as coisas que acontecem dói muito nela, mas ela não sabe direcionar essa dor. Ela não sabe. A dor da boazinha é como se a dor fizesse com que ela se afundasse ainda mais. Por exemplo, vamos ver. Se um homem, se a boazinha for casada, vamos comparar. A boazinha é casada, o marido trai. Ela vai se afundar nessa dor. Ela vai chorar, ela vai ficar louca, ela vai ficar com depressão. Se o marido trai uma guerreira, o que é que a guerreira faz? Ela vai anular aquele sentimento de dor, porque ela acredita que o sentimento faz ela ser fraca. Olha aqui em cima, eu anulo. Vocês conseguem ler aqui, ó? Eu anulo meus sentimentos, pois eles podem me tornar fraca. Esse é o pensamento da guerreira. Ela vai anular esse sentimento, ela vai congelar ao ponto dela não sentir nada, ela não vai querer derramar lágrimas por essa pessoa e ela vai trair também. Possivelmente ela vai trair se ela continuar com essa pessoa. Porque o que impulsiona a boazinha é o medo. Ela é uma pessoa medrosa, ela vive com medo, medo de se posicionar, medo de dizer a verdade. Por que que a boazinha mente muito? Porque ela tem medo de desagradar. Ela tem medo de. Eu já fui uma vez, quando eu era boazinha, muito boazinha, eu fui numa manicure que ela fez bife em todos os meus dedos, todos. E eu fiquei com vergonha de reclamar pelo serviço. E eu ainda paguei. Então a boazinha é nesse nível. É nesse nível, tá? Então essa mulher guerreira, ela sempre é uma mulher que ela sempre está buscando desafios, se superar, lutar, e ela nunca consegue nada fácil. Sabe uma coisa interessante? Eu sempre falo para todo mundo, quando eu era boazinha, eu tinha mais dinheiro na conta, eu viajava mais, meu relacionamento era leve, quando eu tinha excesso de feminino. E as coisas apareciam para mim do nada. Eu voltei hoje em dia, como eu equilibro meu feminino e meu masculino, hoje em dia eu atraio muita coisa boa para minha vida do nada. Então, quando a mulher ela tá no feminino, ela consegue atrair as coisas. A guerreira não. A guerreira só consegue as coisas com muito sacrifício. É como se ela tivesse que se sacrificar mais para conseguir as coisas. Ela olha assim para o lado e fala: Meu Deus, fulano trabalha menos do que eu e ganha mais dinheiro do que eu. Esse é o pensamento da guerreira.
É porque, de fato, ela se tornou tanto na energia masculina. Como é que o homem conquista as coisas? Onde é que está a honra do homem? É na agressividade, é na conquista. E falando em relacionamento, a mulher guerreira, ela tende a encontrar homens que são mais fracos do que ela. Então, a mulher guerreira, ela vai encontrar um cara que ganha menos do que ela, que seja mais feminino do que ela. Isso tudo só para confirmar a crença dela, que ninguém é tão boa quanto ela, que ela não precisa de ninguém nem de homem. Raramente você vê uma mulher guerreira que o cara tenha mais poder do que ela. Raramente. Eu até brinco, muitas mulheres guerreiras atraem homens fracos, frágeis, que ela não se sente protegida. E sabe por que a mulher se tornou guerreira? Eu acho que eu nem cheguei a falar para vocês isso. Porque ela não se sentiu protegida por uma figura masculina. Quando é que a mulher boazinha se torna guerreira? Às vezes ela tem um homem dentro de casa que não traz essa proteção para ela. Ela nunca teve um pai que a fizesse se sentir protegida. Então, qual é o óculos que ela vê o mundo? Que ela precisa vencer, que ela precisa lutar. Porque Deus não faz nada por ela, Deus só faz as coisas pelos outros. É assim que a guerreira pensa. O marido dela não faz nada por ela. E o pai dela nunca fez nada por ela. Por isso que ela toma esse lugar de guerreira. Tá? O que eu acho interessante da guerreira, em relação à boazinha, é que a guerreira é aquela mulher que ela decepciona sem dó mesmo. Sabe aquela amiga sincerona, que diz tudo na cara, que é insensível, que você vê que tem um pouco de malícia? Ela tá na guerreira. Que ela sabe aquela pessoa que ela não pode ver uma injustiça, que ela tem que se posicionar? Se é sobre política, se é alguma briga de família, ela precisa se posicionar. Ela tá na guerreira. Quando eu tava na guerreira, eu fiz uma coisa desnecessária. Eu briguei no grupo da família e saí. Hoje eu vejo que foi totalmente desnecessário. Mas porque a guerreira ela tem problema com injustiça. Ela não consegue ver a injustiça que ela quer se posicionar, tá? Então, o que eu acho um ponto principal, né? Por que que a gente está aprendendo sobre isso? Primeiro é sobre vocês, tá? Vocês precisam refletir sobre vocês, porque sendo guerreiro, sendo boazinha, isso é uma máscara, isso não é a verdadeira identidade de vocês. Segundo, nós somos empreendedoras e nós precisamos olhar para uma mulher e entender se ela está na guerreira ou na boazinha. Isso é uma das formas de você decifrar pessoas. Vocês sabiam disso? Vamos refletir. O que é que tu espera de uma sócia que não tem o feminino e o masculino dela equilibrado? O que é que você espera dela? Nem estava planejado eu falar sobre isso. O que é que você espera dela? Você espera que ela vai competir com você? Você espera que ela vai se incomodar se em algum ponto você brilhar mais do que ela? O que é que você espera de uma sócia que é boazinha? Que ela vai se abdicar dela para ajudar no negócio. Porém, ela não vai dar tanto resultado quanto a guerreira. Adivinha por quê? Porque o valor da guerreira está no fazer, no conquistar. Então, a guerreira ela vai com mais sangue no olho para o resultado. A boazinha não, ela vai ter um coração bom para querer fazer as coisas, mas ela não vai dar resultado que a guerreira dá. Porque a boazinha ela não sustenta os sentimentos dela, ela não sustenta a disciplina dela. Já a guerreira tem mais facilidade de ser disciplinada. Então, tudo isso serve para a gente também aprender a lidar melhor com as pessoas. Não é só sobre você, é sobre você e os outros, né? Então, vamos falar aqui sobre os principais medos, tá? Da boazinha. Você tem uma sócia boazinha, ela vai ter medo de ser rejeitada, medo de ser excluída e medo de ser abandonada.
Eu já tive sócia boazinha. Qualquer coisa era o medo de ser rejeitada, de ser excluída, tá? É uma pessoa que ela vai agradar excessivamente. Qual o problema de você ter uma sócia boazinha, gente? Sabe qual é? Ela vai mentir para te agradar. Ela vai dizer que tu fez algo bom que tu não fez, porque ela quer que você se sinta bem com você mesma. Então, ela vai... Sabe aquela pessoa que mente para agradar? Eu tinha um bordão. Quando eu deixei de ser boazinha, eu tinha um bordão que eu falava assim, eu não vou mentir para agradar, porque eu já menti muito para agradar. Muito. Tenho vergonha de assumir isso, mas eu já menti muito para agradar. Não era nem para fazer o mal, era para agradar mesmo, né? Então, a boazinha, ela evita conflitos. Então, não conte com ela. Tem um problema para resolver, é um conflito, não conte com a sua amiga boazinha. Não conte com sua sócia boazinha. Ela não vai enfrentar, tá? Não vai enfrentar. Já a guerreira, ela vai, porque ela busca por justiça. Eu sempre digo assim, que o lema da guerreira é: eu não preciso de ninguém. Vocês já viram aquela mulher que bate no peito assim? Homem só serve para sexo. Eu não preciso de ninguém. Eu pago minhas contas, não tô nem aí pro que as pessoas falam. Isso é uma frase típica da guerreira. Guerreira gosta de uma confusão, viu? Mulher guerreira adora um BO, adora criar confusão. Agora vamos pensar aqui. Você lembra que eu falei que a guerreira e que a boazinha são salvadoras, né? Mas se todo ser humano, ele nunca faz nada de graça, ninguém nunca faz nada de graça, tá? Sempre tem um objetivo. Mesmo que essa pessoa não tenha clareza. Uma mãe não dá amor ao filho de graça. Sabe o que ela quer? Ser amada. A mãe espera ser amada pelo filho. A gente sempre quer alguma coisa, a gente quer ser amada, a gente quer ser querida. Alguma intenção você tem. Sabe a intenção que a guerreira tem em salvar as pessoas? Vocês imaginam por que que a guerreira é salvadora também? Porque quando ela salva alguém, ela se sente melhor que os outros. Se eu salvo você, é porque você não foi capaz de se salvar, então eu sou melhor que você. Lembra que eu falei para vocês saírem desse padrão de salvadora, que só quem salva é Jesus, que isso é prepotência, que isso é arrogância, achar que vai salvar, que vai ajudar as pessoas, que a gente só apoia as pessoas, a gente só auxilia as pessoas, a gente auxilia quem está em movimento, porque quando a guerreira ela tenta salvar alguém, é só para provar para ela que ela é foda. Ah, Cris, mas ela também gosta, ela também quer ajudar, ela quer ajudar. Mas em primeiro lugar é porque ela quer mostrar que ela é boa demais no que ela faz e que ninguém é tão bom quanto ela. Então, no banco, uma mulher guerreira no banco era muito comum, tá? Tem mulheres muito na energia masculina. Quando uma mulher guerreira no banco vendia muito e passava uma venda para um colega, sabe o que ela dizia dizer? Eu vendo tanto que eu tenho até para te dar, porque eu sou foda. Então, mulher guerreira, ela ajuda porque ela está alimentando o ego dela, tá? E a boazinha, ela ajuda porque ela está querendo amor. Ela está querendo reconhecimento. Porque a boazinha, ela não existe. Sabe uma pessoa que não sabe a sua identidade? É a boazinha. Porque ela nunca existiu. Porque ela só existe para agradar os outros. Então, vamos identificar como é. Como eu sou da análise facial, tudo que eu trago, eu gosto de trazer para essa parte, né? De como você identificar o jeito da mulher boazinha. Como é que se desenvolve o rosto, o jeito dessa mulher boazinha? Ela geralmente tem olhos tristes ou meigos, tá? Você nunca vai ver uma mulher boazinha com um olhar forte. A boazinha geralmente tem a voz doce ou infantil. O rosto dela possui linhas suaves. Então, dificilmente você vai olhar para uma boazinha e você vai ver ângulos, um rosto muito quadrado.
Muito difícil, porque ela é lírica. A beleza dela é mais feminina. O sorriso da boazinha geralmente é mais estreito, mais tímido. E tem uma coisa bem interessante. Toda mulher boazinha, ela parece ser mais nova do que é. Geralmente, mulheres boazinhas, elas até podem se relacionar com um homem mais novo e ninguém vai perceber a diferença de idade, porque ela parece ser mais nova do que ela é. O corpo dela geralmente é um corpo mais infantil, então você não vê aquele corpo que tem sensualidade, tá? Ou o corpo dela é gordo, mas é um corpo gordo assim, ó, fofinho, confortável. Ao contrário da mulher guerreira quando engorda. A mulher guerreira quando engorda, você vai perceber que a carne dela é mais densa. Você já viu aquela mulher que ela é obesa, mas que o corpo dela é bem denso, ela não tem flacidez, geralmente ela é uma guerreira que engordou, tá? E quando a mulher é guerreira, ela tende a engordar mesmo, porque o corpo da gente acumula. Como é o olhar da mulher guerreira? É um olhar sedutor e imponente, é um olhar que desafia você. A voz dela é mais firme, mais grave. O rosto possui linhas marcantes, então é uma mulher que ela tem uma maçã muito alta. Já viu aquelas pessoas que têm uma maçã bem alta ao sul daqui, que tem um osso aqui? Geralmente é uma mulher guerreira, tá? Os dentes dela pode ser um dente maior, porque dente na análise facial ele representa agressividade, tá? Ela parece ser mais velha do que é. Então, às vezes, é uma mulher que tem 25 com um cara de 35. As guerreiras que trabalhavam comigo na época que eu era bancária, as meninas com 24 anos pareciam que tinham 35, 34. Na guerreira, na energia masculina o tempo todo ali, tá? E o corpo da mulher guerreira tende a ser mais definido. É uma mulher que malha e pega massa magra mais rápido, tá? E a gordura, como eu já falei, é mais densa. Então, se você é guerreira, você vai perceber que você tem dificuldade de aceitar um não. Então, quando alguém te diz um não, isso te desafia. E você vai para a guerra, tá? Já a boazinha, ela tem dificuldade de dizer não. Eu acho que é esse, se eu pudesse resumir, assim, a mulher guerreira, a mulher boazinha, eu diria isso. Que a guerreira, ela tem dificuldade de aceitar um não. E a boazinha, ela tem dificuldade de dizer não, tá? E por que que eu trouxe vocês aqui para falar sobre essas máscaras que a gente cria para sobreviver? Porque eu entendi que se a gente carregar essas máscaras, a gente pode ser uma mulher que ganha na vida profissional, mas que perde na nossa vida emocional, na nossa vida pessoal. Ou a gente pode ser uma mulher que é super realizada na nossa vida pessoal, mas a gente não consegue ser realizada na nossa vida profissional. E nós precisamos buscar esse equilíbrio. Eu acho que a gente vê muitos coaches, mentores falando assim: tem uma vida equilibrada, tem uma vida harmoniosa, mas eles não explicam que nós, que somos mulheres, nós temos esses nuances, essas estratégias de sobrevivência àquela dor que vocês fizeram na dinâmica, que a gente precisa dessas estratégias para a gente sobreviver a esse mundo. E que a gente precisa ter essa clareza para que a gente consiga direcionar a nossa vida daqui para frente. Porque muita gente fala o porquê, mas não fala o como. Como eu vou me livrar dessa boazinha? Como eu vou me livrar dessa guerreira? E eu trouxe vocês aqui para vocês entenderem que vocês podem equilibrar essas energias. Eu vou mostrar mais à frente como, para que de fato vocês consigam ser uma mulher bem posicionada não só no Instagram, mas na vida. Porque uma coisa que eu não desejo para vocês é que vocês aparentem no Instagram ser a mulher mais autoconfiante do mundo e quando desliga a câmera, a vida de vocês está uma merda. Vocês se sentirem tristes, não se sentirem mulheres realizadas. Então, eu digo para você que é solteira, tem dificuldade de arrumar alguém especial, de magnetizar o homem, trabalhe o teu feminino. Trabalhe o teu feminino. Você que é casada, trabalhe o teu feminino. Porque isso vai fazer o teu marido, o teu parceiro se sentir cada vez mais atraído por você, tá? Você, que é uma mulher que já é muito feminina, mas tem dificuldade de ganhar dinheiro, tem dificuldade de vender, tem dificuldade de se posicionar profissionalmente, trabalha a tua energia masculina. Eu vou te passar esse material depois, volta lá, ó.
Começa a ver as características do feminino, do masculino. Integraliza tudo isso para você. Porque isso é importante para que você seja uma mulher que realmente se posiciona no seu lugar. E agora, qual o grande problema? É que tem mulheres boazinhas que quando chegam aos 60 anos de idade, 70 anos de idade, o que é que elas acontecem com elas? Elas estão dependentes emocionais do filho, porque ela abandonou a carreira e só se dedicou à criação dos filhos. Elas são extremamente medrosas, não são mulheres ousadas, não são mulheres que conquistam. Se elas precisarem viajar, elas precisam que alguém ajude-as, porque elas não foram para o mundo, elas não integralizaram a energia masculina na vida delas. Elas acabam até sozinhas, tá? Sabe aquele caso que você vê assim, o marido casou 40 anos, deixou a mulher. Você já viu esses casos? Que do nada, um casamento de 30, 40 anos, geralmente quem está do lado desse marido é uma mulher boazinha, que ela aceitou várias traições. E ela estava lá na dependência emocional. O homem deixou ela, mas ela nunca teve coragem de sair desse relacionamento. E o grande problema é que essa mulher boazinha, ela começa a ter problemas aqui, ó, mentais. Principalmente depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tudo que envolve medo. Medo do futuro. E a mulher guerreira? Já viu aquelas senhorinhas que são bem carrancudas, reclama de tudo da vida? Já viu que muitas mulheres, quando envelhecem, lógico que isso tem uma razão biológica também, mas a voz começa a ficar grave. Já viu aquelas senhorinhas que até andando assim é toda masculina, carrancuda, a gente chama de carrancuda. Às vezes essa mulher é uma guerreira, tá? E qual o problema da guerreira? Sabe o que é? É que ela às vezes tem filho, familiares, sobrinhos, dependendo dela, do dinheiro dela, inclusive. Já viu aquela avó que sustenta todo mundo na família? Observa se ela não é uma guerreira. Ela não é uma boazinha, ela é uma guerreira. Ela tá salvando todo mundo da família. Ela reclama, mas dá dinheiro pro neto. Ela reclama, mas dá dinheiro pro filho. Às vezes, um filho de uma mulher guerreira, ele nem prospera, sabia? Ele não conseguiu prosperar, porque a mãe sempre tá lá. Então, a guerreira, ela é movida pela raiva. Então, quando ela tem uma raiva, isso dá uma força de conquista para ela absurda, tá? E a guerreira geralmente adoece o corpo. É o famoso burnout no sistema reprodutor. Então, tem mulher que tem endometriose porque está na guerreira e não sabe. Então, ela precisa curar isso. Porque lembra, nós somos seres emocionais e espirituais e a gente precisa entender que nós somos feitas dessas energias, tá? Para que a vida da gente consiga ter leveza. A gente precisa ter esse equilíbrio. Agora, só uma curiosidade para vocês. Essas duas mulheres aqui sou eu na guerreira. Toda mulher que você conhece que está na guerreira, geralmente ela vai para duas estratégias de imagem, tá? Olha para essa foto minha. Tô exagerando, não tô? No tipo de roupa, no tipo de olhar, no tipo de colar. Porque geralmente a mulher guerreira ela vai para hipersexualização. Porque a guerreira, ela precisa de armas. Não é isso? Ela vai para a guerra sem arma ou com arma? Vai com arma. E qual é a arma que ela vai usar? Para se sentir melhor, se sentir autossuficiente, se sentir melhor que os outros. Ela vai para hipersexualização, então ela vai sexualizar esse corpo, ela vai usar muito decote, muita roupa curta, porque ela precisa usar a beleza dela como arma, tá? Geralmente é aquela mulher que a vida sexual dela é bem livre, ou ela vai para hiperintelectualização. Ou seja, ela vai focar nos estudos, ela vai focar no conhecimento, porque ela precisa se sentir melhor que os outros. Ela precisa do destaque. Então, ela vai buscar ou ser muito inteligente ou ser muito sensual, que é as armas que ela usa.
Geralmente a guerreira, quando ela começa a ir para hiperintelectualização, ela até engorda, tá? Mas tem aquelas... Vocês conhecem essas personalidades? Ambas estão na guerreira, tá? Uma da intelectualização, ela é super inteligente, tá? E a outra da direita, da hipersexualização. E querem nos ensinar que esse tipo de mulher é o tipo de mulher que nós devemos ser, que é o certo ser. Mas se você for perguntar para essa aí que está na tela, ela já está assumindo. A empoderada já está assumindo que ela queria ter um relacionamento feliz, uma família feliz. Ela não consegue, tá? Essa daqui. Ela usa as duas energias da guerreira, da hipersexualização e hiperintelectualização. Ela é muito inteligente, não é? Fala várias línguas, uma empresária estrategista. Mas, embora tudo isso, eu acho que ela tem uma dificuldade até hoje de ser amada de verdade, de ter um relacionamento longo e de amar de verdade também. E lembrando, para a mulher é muito importante a vida sentimental, tá? Uma frase que eu acho que resume muito a mulher guerreira é essa daqui, ó. A mulher guerreira, muitas vezes ela vai perceber que ela vai conquistar o mundo e vai se perder dela mesma. Ela vai conquistar tudo, casa, carro, apartamento. E quando ela olhar para trás, ela vai perceber que o mais importante ela não construiu, que eram relacionamentos felizes. Porque nós somos uma alma feminina. E para a gente isso é muito importante, tá? É por isso que eu trouxe vocês aqui. Porque eu sei que nós somos ensinadas a nos tornar essa mulher aqui, ó, na internet. Essa mulher é exatamente assim, ó. Essa mulher. Nós somos ensinadas pelas redes sociais a nos tornar essa mulher. Mas o que adianta a gente conquistar a fama, conquistar o sucesso profissional e nos sentir vazias, tristes e perceber que nada fez sentido. Então, eu falei para vocês que quando eu era boazinha, eu sonhava em ser guerreira. Porque eu achava que quando eu fosse uma guerreira, começasse a fazer dinheiro, tivesse mais sucesso profissional, eu ia ser uma mulher feliz. E aí, depois de ser guerreira, eu percebi que continuei sofrendo muito. E aí, eu quis ser uma donzela. E é sempre assim. Toda guerreira vai chegar em um momento que ela vai desejar voltar a ser uma donzela. Ela vai desejar se sentir cuidada, se sentir protegida. Porque nós somos uma alma feminina. Nós temos uma psique feminina e a gente não pode negar isso ao nosso respeito. É por isso que eu tenho um chamado para que vocês sejam mulheres que compreendam que o valor de vocês não está em ceder, não está em ser boazinha, não está em dizer sim quando quer dizer não. O valor de vocês não está em ser sempre aquela mãe perfeita que faz tudo o que os filhos pedem. O valor de vocês não está em ceder, muitas vezes até da própria vida profissional. Muitas mulheres se sentem culpadas quando precisam sair de casa para trabalhar. Mas o teu valor não está no ceder. Assim como o teu valor também não está no fazer. Em ganhar muito dinheiro, em ser a profissional mais bem requisitada da tua área. O teu valor não está nisso. Também. O teu valor está apenas em ser, em buscar o que é bom, o que é belo, em buscar a verdade, em buscar em ser uma mulher virtuosa, em ser uma mulher de caráter. Porque muitas vezes a guerreira e a boazinha, elas estão deixando de ser uma pessoa de verdade, de ter um caráter, um bom caráter, uma boa personalidade. Porque muitas vezes a imparcialidade da boazinha faz ela ver injustiça aos olhos dela e ela não faz nada. Porque ela é omissa, ela não se apoia. O que adianta você amar o outro e você não se amar? O que adianta você respeitar o outro e você não se respeitar? Então, teu valor, mulher, não está nem no fazer e nem no ceder. Sabe por que não está no fazer?
que vai acontecer com você, pode acontecer com você, o que aconteceu comigo. Na época que eu vendia suplementos, eu vendia muito. Eu olhava para outras mulheres assim e falava, meu Deus, essas mulheres não vendem como eu. Porque eu tinha pessoas que vendiam comigo. Eu tinha influências que vendiam meus suplementos. E meu valor estava no fazer. E sabe o que aconteceu quando eu fali? O que que acontece com a guerreira quando ela não tem resultado? Quando ela não ganha o dinheiro que ela gostaria? Quando ela não tem o sucesso que ela gostaria? Se o valor dela está no fazer, ela se sente uma merda, se sente um nada. E quando tua empresa passar por momentos difíceis, como é que tu vai se sentir se teu valor está no fazer, no resultado? O nosso valor está na nossa identidade. Nós temos que buscar ser mulheres de caráter, mulheres virtuosas, porque o nosso valor está nisso, tá? Eu coloquei essa frase aqui porque é isso que eu acredito. Depois que eu me tornei uma mulher evolucionária, que consigo equilibrar minha energia feminina e minha energia masculina, é que a mulher evolucionária é como um rio fluindo. Ela vai aonde, ela vai onde vai, sem pretensão, e chega ao seu destino. É só deixar o rio da vida fluir. Muitas vezes o rio da nossa vida não está fluindo, porque a gente não está conseguindo equilibrar essas energias dentro de nós. A gente sempre está na mulher fazedora, que vive com a agenda ocupada, na correria, ou a gente sempre está naquela mulher que vive se abdicando de si em prol do outro. Você não precisa ser nenhuma delas, tá? Você só precisa ser você. É por isso que vocês têm um chamado hoje para deixarem o desleixo com a vida emocional de vocês. Porque eu não sei se vocês entenderam, mas o tempo todo a gente estava falando aqui da vida emocional de vocês. Porque para mim não adianta parecer ser uma mulher autoconfiante. Vocês precisam ser uma mulher autoconfiante. E a gente só consegue ser, transmitir essa mulher autoconfiante quando a gente vive a nossa verdadeira identidade. A mulher guerreira, ela tem uma falsa autoconfiança. Porque quando o resultado dela não sai como ela imagina, ela se sente o cocô do cavalo do bandido. Então, a gente precisa ter a mente no lugar certo, para que quando o sucesso chegue até você, para que quando você consiga conquistar os seus sonhos profissionais, você não esteja perdida de si mesma, tá? Porque ser é tão importante quanto parecer. E aí eu percebi que as mulheres mais magnéticas, elas conseguem construir um estilo de vida que, de fato, faz com que elas se sintam autoconfiantes no Instagram. E aí eu separei aqui para vocês, e que vou passar rapidamente aqui, as 11 características de uma mulher que é magnética e bem posicionada na vida e no Instagram. Tá? E aí vocês anotam isso e vocês comecem a buscar isso, que vocês vão notar que naturalmente vocês vão ter uma vida tão magnética que vocês vão atrair os clientes certos, as pessoas certas, para que você consiga conquistar tudo com muita leveza, com muita fluidez. Tá? Primeiro pilar é o pilar que sustenta todos os outros. É o pilar da espiritualidade. É o seu relacionamento com Deus. Esse é o principal relacionamento da nossa vida. Lembra que eu falei para vocês que nós, como uma alma feminina, precisamos prezar pelos nossos relacionamentos? Mas o nosso primeiro relacionamento é o nosso relacionamento com Deus. Quer ver uma mulher autoconfiante, segura de si? Uma mulher que ela consegue ver a pior tempestade e ela se mantém segura? É quando essa mulher ela desenvolve a espiritualidade dela, a conexão dela com Deus. Segundo, a comunicação, tá? As mulheres que são magnéticas e bem posicionadas na internet, elas têm uma comunicação magnética, porque primeiro elas desenvolvem a comunicação intrapessoal, a comunicação interior. Você com você mesma, seu autoconhecimento, você estudar a si mesma e a comunicação interpessoal. Vamos lá. Como é que você quer ter uma comunicação magnética com seu cliente e com seus seguidores
se você não consegue ter uma comunicação magnética com o teu marido, com teus amigos, com você mesma? Como é que você quer persuadir o seu cliente a comprar de você se você nem consegue persuadir a si mesma? Você não tem autopersuasão. Já parou para pensar nisso? Eu quero convencer o outro, mas eu não consigo convencer a mim mesma. Então, a comunicação magnética é para aquelas mulheres que elas, primeiro, conseguem se comunicar bem com elas mesmas, tá? Com o entorno delas, e isso vai transbordar no digital. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade de me comunicar no Instagram. Quando vê uma pessoa que ela também tem dificuldade de ter domínio próprio da sua comunicação aqui no offline também. É ou não é? Tem dificuldade de falar o que pensa pro marido, engole sapo, aí não consegue se comunicar com fluidez no Instagram. Tudo que somos aqui no offline vai transbordar no online. Terceiro ponto, feminilidade. Você pode ver a mulher com a comunicação mais masculina, agressiva. Mas quando você vê uma mulher que se comunica com a sua energia feminina e masculina, ela tem uma feminilidade, ela trabalha o feminino dela, ela é muito mais magnética conversando. É uma pessoa que se torna gostosa de ser ouvida. Porque ela entendeu que ela tem uma essência feminina. Tá? Então, esse é o terceiro pilar. Por quê? Vocês trabalhando esses pilares, vocês não vão parecer isso. Vocês vão ser isso. Vocês vão construir um estilo de vida que transborda no digital. Porque qual o problema? Muita gente quer mostrar no digital algo que não é. E aí não se sustenta. Ou se esse padrão se sustentar, no final a pessoa acaba desenvolvendo transtornos emocionais e psicológicos, porque ela precisou sustentar uma máscara. É por isso que vocês têm que pegar a máscara da guerreira e da boazinha e tirar ela da vida de vocês. Aprender a domar essas estratégias de personalidade, tá? Quarto, intelecto. Eu sempre falo para as pessoas, estudem todos os dias, mesmo que seja 10 minutinhos. Aprende algo novo todo dia. Você vai ficar uma pessoa muito mais interessante no Instagram. Você vai ficar uma pessoa muito mais interessante numa mesa. Quem aqui gostaria de ser... que as pessoas te enxergassem como uma pessoa muito inteligente? Alguém gostaria de ser enxergado assim? Uau, ser muito inteligente. Sabe como você consegue isso? Você tem que dominar um conhecimento mediano de algumas esferas importantes na sociedade, tá? Você precisa de uma dominância de política, de conhecimento sobre política, sobre economia e outros assuntos também, porque isso, e saúde também, coisas que envolvem o dia a dia de todas as pessoas. Se você dominar um pouco sobre essas coisas, as pessoas começam a te enxergar como inteligente. Porque se a pessoa falar de economia com você, você entende um pouco sobre esse universo. Se falar de política, você entende um pouco sobre esse universo. Quem são as pessoas que a gente julga inteligente? Pode observar que são as pessoas que elas dominam essas esferas da sociedade. Pode observar. Às vezes não é nem uma pessoa que só entende da área dela, só entende de branding, não. É uma pessoa que ela entende das esferas mais importantes da sociedade, tá? Comunicação é um poder. Quem entende de comunicação também é um poder, tá? Dinheiro. Vamos lá. Vocês iam gostar de ser minha mentorada se eu vivesse dizendo assim para vocês, gente, tô sem dinheiro, eu tô apertada. Vocês iam gostar? Vocês iam confiar em mim? Tá difícil minha vida financeira. Vocês precisam olhar para a vida financeira de vocês, segurar o impulso financeiro, organizar a vida financeira, porque isso vai afetar totalmente na forma que vocês se posicionam, na profissão de vocês. Se você perder o controle da sua vida financeira, isso vai reverberar no seu posicionamento. Porque alguém aqui já foi endividado? Eu já fui endividada. A gente fica péssimo.
a gente não consegue brilhar. Porque aquela dor de você saber, nossa, já aconteceu de pegar todo o meu salário e só pagar empréstimos no meu passado. Eu não brilhava, eu sobrevivia, eu ia para o banco só para receber o salário no final do mês e pagar. Então, se você quer ser uma profissional magnética na internet, cuide da sua vida financeira, porque ela vai influenciar na sua energia, na energia que você transmite para as pessoas, tá? Sétimo, legado. Tem uma palavra lá de Eclesiastes que eu gosto muito, que fala assim, que tudo é vaidade. E eu entendi que até o próprio legado que a gente quer deixar no mundo é uma vaidade. Mas vamos colocar a vaidade no lugar certo? Se eu perguntasse para vocês, vocês têm clareza do legado que vocês querem deixar no mundo? Todas as marcas magnéticas, elas têm clareza do legado que elas querem deixar no mundo. E elas vivem por esse legado. Então, vocês precisam ter na ponta da língua essa clareza. Tá? Saúde. Se você observar as pessoas que são bem posicionadas no Instagram, vocês percebem que elas têm um estilo de vida que cuidam da saúde? A maioria delas. Os multimilionários, eles cuidam da saúde. E sexo, gente, também é saúde, tá? Uma mulher que ela tem uma vida sexual feliz, ela brilha mais. Os olhos da mulher que transa bem, brilha mais. Sexo também é saúde, tá? É saúde física, emocional, inclusive espiritual. As pessoas pensam que o sexo é só material, o sexo também é espiritual, tá? Então tenham aí até critério na vida sexual de vocês, tá? Nono, descanso. A mulher moderna, ela, a guerreira, ela acha que não precisa descansar, que ela só tem que trabalhar e estudar. Então anotem aí, descanso, relaxar a mente e o corpo. As melhores ideias vêm quando você está com a mente descansada. Então, descanso não é futilidade. Eu achava que descanso era futilidade. Hoje, para mim, descanso está no meu plano, né? É uma obrigação. Descansar se tornou uma obrigação. Décimo, aparência. O cliente de vocês, eles têm obrigação de adivinhar que vocês são boas no que fazem? Você precisa mostrar para o seu cliente. Sabe o que é autoridade? É você mostrar que você é boa no que você faz. Então, você tem que transmitir isso por meio dos símbolos, do cenário, da comunicação, da aparência. E a leveza. Se tem uma coisa que faz uma mulher ser única, onde ela chega, é quando ela consegue mostrar isso aqui, ó. Leveza. Leve um sorriso, não custa nada você olhar para o lado nos olhos de alguém por 3 segundos e dar um sorriso para essa pessoa. Seja sorridente. Ah, quem é tímido? Não custa nada fazer isso, ó. Todo mundo fica mais bonito sorrindo, tá? Então, eu gostaria que vocês, a partir de hoje, vocês aprendessem que são apenas máscaras que nós usamos. Nós não precisamos carregar essas máscaras da boazinha e da guerreira. Nós podemos acessar nossa verdadeira identidade, saber que o nosso valor está no ser, em ser quem nascemos para ser, filhas amadas de Deus, femininas, esposas, mães, amigas. Lembra que quando vocês fizeram a dinâmica do dia mais feliz da vida de vocês, vocês não estavam trabalhando. Então, vocês precisam focar nesses pilares. Eu vou passar aqui rapidamente, tá? Para que vocês, de fato, sejam mulheres bem posicionadas no offline e transbordem isso para o online, tá? Então, vamos lá. Deixar o desleixo, tá? Deixa o desleixo com a sua vida espiritual. Deixa o desleixo com a sua comunicação. Deixa o desleixo com a sua feminilidade.
Deixe o desleixo com seu intelecto, deixe o desleixo com seu planejamento, tenha gestão de tempo, deixe o desleixo com a sua vida financeira, com seu dinheiro, deixe o desleixo em viver a vida sem um legado de qualquer jeito. Todos os dias acorde e tenha clareza do legado que você quer deixar no mundo. Deixe o desleixo com a sua saúde. Deixe o desleixo. Se você ainda não descansa o seu corpo e sua mente, você precisa descansar, relaxar, viajar, arrumar tempo para não fazer nada, tá? Deixa o desleixo com a sua aparência e deixa o desleixo em ter uma vida sobrecarregada, seja leve, seja leve. Vocês têm dúvidas que uma mulher que ela consegue esses 11 pilares, ela naturalmente se torna uma marca magnética? Uma mulher que acessa a verdadeira identidade, uma mulher que ela deixa os desleixos nessas áreas, naturalmente ela é magnética. Eu tenho mentoradas que sempre falam assim, Cris, eu até acho que eu tenho autoridade no que eu faço, eu falo as coisas com muita autoridade, mas eu não consigo ser magnética, as pessoas não se atraem por mim. E foi por isso que eu trouxe esse posicionamento da evolucionária, porque eu comecei a entender que mulheres guerreiras, elas até demonstram autoridade profissional, mas elas não magnetizam clientes. E eu percebi que as boazinhas, elas magnetizam as pessoas, mas elas não conseguem vender, porque elas não têm autoridade. Então, o que que a gente tem que ter clareza? Que a gente precisa ter magnetismo para atrair esse cliente e a gente precisa ter autoridade para que esse cliente compre. Porque o que é autoridade? Ele é confiança. E por que que eu não vendo? Por que que uma pessoa não vende? Já parou para pensar por que que uma pessoa não vende? Autoridade. Às vezes é magnética, é simpática, atrai, mas ela não tem autoridade. Então, se você quer ter magnetismo e autoridade, siga esses 11 pilares. Porque eu observei que as marcas multimilionárias, que as marcas de mulheres que fazem sucesso na internet, são mulheres assim. São mulheres femininas. São mulheres que cuidam do corpo, cuidam da aparência, cuidam da saúde, cuidam da comunicação, cuidam do intelecto delas. São mulheres estratégicas que planejam a vida. Elas não vivem. Por exemplo, todos os dias vocês têm que acordar sabendo o que é que vocês vão fazer naquele dia, naquela semana. Senão vocês estão desleixadas com a agenda de vocês, tá? Tenha clareza disso tudo, porque isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. E aqui eu deixei só uma frase para a gente finalizar, que hoje vai ser mais rápido. É o seguinte: seja fiel à sua identidade, porque não vale a pena magoar a si mesma tentando salvar os outros. E não vale a pena conquistar tudo e se perder de si mesma. Eu acho que essa frase cabe tanto para as boazinhas quanto para as guerreiras, porque a gente nasceu para viver a nossa verdadeira identidade. Enquanto a gente viver dizendo sim para o outro e não para si mesma, a gente não vai ocupar o nosso lugar no mundo. Enquanto a gente querer ser sempre uma mulher que está lá no mundo masculino, que rejeita a alma feminina que somos, a gente não vai ser feliz de verdade. E uma coisa que eu não desejo para vocês é que vocês cheguem lá um dia no sucesso de vocês e vocês se percam de si mesmas, vocês percam a identidade de vocês, vocês percam a feminilidade de vocês, porque é isso uma das coisas mais preciosas que a gente tem como mulher, tá? Eu quero agradecer o silêncio de vocês, quero agradecer a presença de vocês aqui, e eu queria saber as senhas, qual foi o momento, qual foi a chave que virou, com base nos aprendizados, nos dois workshops, e deixa eu ver aqui, Sandra, quer começar? Tá sem áudio. Agora. Oi. Travou aqui. Eu não participei do outro, não consegui. Uhum, O assunto já me era conhecido. uhum. Você só fica refletindo, né? Isso. Cris,
eu ver. Cris, consegue tirar o microfone? Quer falar, Catarina? Oi, consigo. Consegue? Eu peguei na metade, né? Uhum. Quase que eu não consigo entrar. Mas o posicionamento da gente é muito importante, né? Influi muito na nossa vida. E eu me identifico muito com as duas misturas. Uhum. Mas eu acho que eu sou mais a guerreira, né? Uhum. Estou me identificando mais. Já Uhum. fico muito boazinha, mas estou aprendendo muito a dizer não por aí e estou conseguindo conquistar mais coisas na minha vida depois disso. Ah, que legal. Muito bom, Cris, ouvir isso. Eu acho que eu peguei tua fase boazinha. Foi. Catarina, quer falar? Oi. Eu, assim, sendo bem sincera, assim, de uma forma geral, me identifico extremamente me identifico não, né? Me vi claramente aqui no sentido da boazinha, mas em outros tipos de situação, eu me vi também como guerreira, Uhum. mas do que eu aprendi é que, tipo, por exemplo, na minha vida profissional, sempre fui a boazinha, e sempre Uhum. levei pau, e não sabia por quê. Uhum. Sempre achava que o mundo estava conspirando contra mim. Então, tudo acontecia de melhor para o outro e nada acontecia de bom para mim. Mesmo eu me esforçando, dando sangue, todo mundo dizendo que eu era legal, que eu fazia bem o meu trabalho, mas eu não era excepcional, entendeu? E Entendi. aí eu sempre aceitei isso de boa por conta do momento, do que era necessário fazer naquele momento e tudo, e você vai levando. E aí, diante desse conhecimento de hoje, o que eu noto é que realmente, em algumas áreas da minha vida, eu preciso sair dessa característica da boazinha, botar um pouco a máscara da guerreira, mas a partir do momento o quanto é importante, na verdade, ou você mescla as duas e sabe em que momento você vai usar uma e outra, né? Para você realmente mostrar de fato, para, no caso, eu realmente mostrar de fato quem eu sou e as pessoas consigam se identificar comigo de fato com a minha essência e não pelo fato, ah, a Catarina é muito boazinha, ou então não, a Catarina é muito exigente, né, no sentido da guerreira, esse tipo de coisa. E a pessoa entender, não, Catarina é assim, o posicionamento dela é esse e isso me conecta, entendeu? Sim. Então, foi um pouco disso que Muito eu bom. entendi aí de hoje, do conhecimento adquirido hoje. Que bom. Você já E assim, já tinha ouvido falar sobre isso? não, mas Com assim, você, né? Oi? e assim, é, Ouvi com você, né? Uhum. eu ouvi, assim, desde a semana passada eu participei, hoje também, e achei fantástico. E assim, realmente, desenvolvimento, conhecimento, esses assuntos me traz bastante curiosidade, porque o autoconhecimento é tudo na vida da gente, né? E eu estou Eu realmente acho muito. que mesclar as duas é bem importante, porque também evita um pouco de frustração aí, né? Sim, A gente acaba não se frustrando tanto, tanto, porque a gente leva um não quando tá muito boa, a gente faz, poxa, eu fiz tanto por essa pessoa e ela me trata desse jeito, retribui desse jeito. Uhum. Então, a exatamente. gente não esperar muito dos outros também, sabe? É importante, porque senão a gente fica muito frustrado. Então, a gente acaba crescendo mais, pensando mais na gente, sabendo dizer não, não gosto, não quero, não é minha hora, e eu vou fazer o que é importante para mim nesse momento. Então, eu acho que é nesse passo aí, Exatamente. Você saber não misturar as precisa duas coisas. se colocar nem no lado da boazinha, nem no lado da guerreira. Uhum, Para não ficar aquele negócio É o que eu... pesado, né? Ser Isso. aquela pessoa muito, não, não, aquela pessoa muito ruim, ou ser boazinha demais, a pessoa só montar, só montar, só montar, e você exatamente. lá se ferrando para ajudar e ninguém lhe dando a mão lá para lhe ajudar. É o Porque em ponto Então, de acho qualquer que é lado, equilíbrio, né? importante os É o dois, é? ponto, é o porque os ponto de dois lados equilíbrio, são né? extremos, né? Os dois lados são extremos. Então a gente tem que buscar o quê? Equilibrar essas energias. Equilibrar. É o que eu chamo de mulher evolucionária. É aquela mulher que sabe que existem essas energias e que ela consegue sair desse incêndio dessas energias e consegue se posicionar.
tá? Exatamente. Porque se você for guerreira, não é bom. E se você for boazinha Sou também. boazinha, também não. É saber o tempo Porque certo as para duas você são depois. salvadoras. Não sei se vocês entenderam que as duas estão o tempo todo querendo salvar os outros Salvar os e não outros. salvam a si mesmas. E É se isso que lasca é o tempo todo. próprio, né? É. Exatamente, tá? Gi, quer falar, Gi? Oi, quero sim. É, como a Sandra falou, né? Eu comecei, sou paciente dela, a gente está nesse processo. E desde a semana passada, tudo que você falou, eu venho refletindo muito, porque as coisas acontecem nas nossas vidas, né? A gente vai carregando algumas memórias, algumas situações que vão moldar a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. E aí, quando a gente se depara com um conhecimento como esse, como o da Sandra, que está me passando, a gente começa a perceber, poxa, agora eu entendo porque tudo isso aconteceu comigo, né? Então, hoje eu entendo porque eu tive fase de ser muito boazinha, de não evoluir, tive fase de ser muito guerreira e também não evoluir, e hoje eu busco, assim, justamente esse equilíbrio em saber quem realmente eu sou, em saber o que realmente eu quero deixar para as pessoas, de legado, né? E o principal de tudo é essa questão do desenvolvimento. A gente precisa estar sempre se desenvolvendo, porque não é porque eu já estudei, porque eu já sou formada, porque eu tenho uma empresa, porque eu sou. Não, você está sempre em evolução. E de hoje, assim, tudo que você falou hoje, esses 11 pontos, realmente são essenciais para quem quer chegar nesse equilíbrio, nessa alta performance, nessa sensação de satisfação, de não, eu sou uma mulher, eu estou satisfeita com tudo que eu estou vivendo hoje, em todas as áreas da minha vida. Então, é uma boa. E eu fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi hoje. Obrigada. Fico feliz também. Danusa tá por aí? Ana e Oi, Danusa, eu acho que Cris, estão. estou sim, estou ouvindo tudo. Obrigada. É, eu acho que sim, essa coisa de ser boazinha e ser guerreira, eu também me sinto um pouco assim. Eu já me senti mais boazinha. Hoje eu me vejo mais guerreira, entendeu? Mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que essa outra coisa que você falou dos outros pontos, acho super importante de observar que isso realmente faz a pessoa ter o que a gente busca, né? Aqui, na verdade, como mulheres, como profissionais, como realizadoras, né? Empreendedoras, é essa coisa de conseguir passar essa mensagem de que a gente é autossuficiente, é autoconfiante, tem autoestima, nos cuidamos, como você diz, que vê as mulheres, e eu também vejo. Eu também vejo mulheres que inspiram assim na internet que a gente quer. Ah, poxa, eu quero ser igual a essa mulher, né? Tem mulheres que a gente sente assim. Então, mais do que isso, entre uma coisa e outra, eu acho que esses pontos que você trouxe, assim, de ter clareza do legado, a gestão de tempo, de conseguir ser magnético e mostrar autoconfiança, essa gestão financeira que as pessoas não valorizam e não investem nisso. Sempre pensam assim, eu dou um jeito, não importa, eu sempre vivi assim, uso cartão, sou desregrada, sou consumista, não importa, cada um tem uma história. Mas a questão financeira é, sim, uma coisa super relevante que, infelizmente, as pessoas não investem, né, nisso para melhorar tanto na sua questão pessoal como na sua questão como empreendedora. Porque se você é desorganizada, como você fala, né, o desleixo, no fundo, é isso. Se você é desorganizada com você na aparência, na intelectualidade, no tempo, no legado, no que você não tem clareza, na gestão financeira, quer dizer, o que você vai vender?
O que vão comprar de você? Eu acho isso muito sério. Sim. E, E se e eu você acho isso de tudo observar muito importante. as marcas que cobram bem, elas têm tudo isso. Vocês podem É, anotar esses 11 pilares que eu trouxe para vocês e vocês vão ver lá, pessoa que cobra bem na internet. Ela tem tudo isso. é, Claro, ela transmite isso. é. Então, se a gente Eu vi conquistar... agora uma amiga minha que foi agora, deve ter pago uma fortuna. Depois eu vou perguntar para ela, de um evento que ela foi um dia, você deve saber o que aconteceu, da Camila Vieira, a mulher de Paulo Vieira. Conheço ela. Ela tem muito aquele livro. Eu estava, quando ela deu a primeira vez a palestra dela no CIS, lá em Fortaleza, eu fui monitora, que ela falou das raízes da rejeição. Menina, ela deu uma aula para mim. Inclusive, esse livro é Assim, muito bom, viu? Esse livro do o Joyce CIS Meyer. valeu pela palestra dela e como ela se comporta, como ela é valorizada. Ela era E muito o que guerreira, inclusive. Ela era é, super guerreira e precisou voltar ao feminino quando ela viu que o casamento foi, dela estava ficando destruído. E ela foi. se achava Ela o conta máximo, porque isso. conquistava, porque era próximo, porque a Ela era empresa executiva, andava. ela trabalhava, ela era executiva, era mulher do dinheiro, não sei o quê. Ela mandava na empresa, assim, tinha um alto posto, era de uma multinacional, bem realizada, né? Hum. Eu vejo ela como uma mulher, assim, É, total magnética. eu acho ela super inspiradora também. Ela é linda, ela se veste, ela tem elegância, ela é super amada, ela tem uma família, ela construiu isso. É. O legado que ele tem, ele deve a ela. Ele mesmo diz, quando ela entrou na empresa, tudo mudou. A visão de negócio. É isso que eu falei no outro workshop, que hoje em dia, no, o mundo real, a gente, mulher, hoje sente essa necessidade de ganhar o nosso próprio dinheiro. Não é só porque a gente quer, não é só porque é gostosinho trabalhar. Porque tem hora que Uhum. trabalhar não é gostosinho, não. Não. Eu não sou mãe, mas eu acho que quando eu for mãe, eu vou entrar em conflito, porque eu vou querer ficar com o filho e vou ter que trabalhar. Uhum. Eu acho que E essa toda mãe passa história. por isso. Mas eu vou contar uma coisa. No mundo real não dá. São poucas as mulheres que podem ser só princesas, não é? Eu nunca pude. A mulher, a maioria precisa ir para a guerra, se para a guerra Uhum. mesmo. Mas a É. gente não pode esquecer que mesmo a gente precisando usar essa energia masculina, a gente ainda assim é uma alma feminina. A gente tem que Eu sempre entender o fui que é sozinha por importante para mim a nossa alma mesma, e isso feminina. acontece no meu relacionamento, tá? Sim. Porque na maioria das vezes o homem acha assim, ele termina vendo isso em mim, tipo, você não precisa de ajuda para nada, Entendi. porque você resolve tudo sozinho. É. E aí que a gente tem que ter um Paranauê, né? É. Paranauê. Um dia desse eu fui para um evento. Eu sei dirigir, eu tenho meu carro. Mas o que é que eu falei? Amor, me leva? E para você ver, né, como um negócio assim, é, isso eu escutava, minha avó dizia isso pra gente desde que a gente era pequena, assim, ela comentava muito. Ela, você precisa ser esperto o suficiente para mostrar o quanto você precisa dele, sem mesmo você estar precisando. Então ela dizia, se você estiver numa mesa, jantando, num restaurante, num barzinho, no que for, não precisa você ir lá, abrir a garrafa de vinho e se servir, Não, não. Você diz, você pode me servir, por favor? Ou isso. peça o garçom para me servir. Às vezes Isso, são nessas pequenas atitudes que, para eles, no é, sentido, né, do Se sente homem, do macho. masculino, que se sente aquele momento, Se sente. né? E a gente sabe que hoje em dia aquela história toda de que não, eu tenho que fazer tudo porque eu posso tudo. Tudo bem, eu concordo. Eu acho que a gente pode fazer sim tudo na vida, entendeu? Mas eu acho que deixar eles um pouco dentro da visão do que eles acreditam que eles sim, são no mundo, eu acho que faz muito mais sentido você deixar a sua feminilidade falar muito mais alto nesses momentos, que aí você não, como é que se diz? Eles vão se sentir partícipe dentro do seu processo, E eles é, gostam. entendeu? A não E ser eles que seja um homem gostam. feminino, tá? Um homem com muita energia feminina. Ah, e sabe aqueles homens assim que
como é que eu posso falar? É que às vezes não é meu lado bonzinho, é porque como eu não posso explicar, e seria outro workshop, mas muitas vezes uma mulher guerreira, ela atrai um homem assim. Um homem que ele não Uhum. consegue prosperar financeiramente, um homem que ele não consegue pagar as contas sozinho, um homem que não abre a porta do carro, um homem egoísta. Eu já ouvi falar de amigas que iam para um motel e o cara pedia para rachar a conta do motel. Sim, tem Pediu o uma. quê? Uhum. E às vezes eu já fui esse tipo de mulher que gostava de bater no peito, que eu não precisava de homem para nada. É, De gastar meu dinheiro, passar cartão e chegar assim, olha, eu não preciso de tu para nada. Eu já fui esse tipo de mulher no meu casamento. eu nunca E fui. a gente, mulher, tem que aprender a receber do homem. Ganhar um presente, obrigada. Eu tô aprendendo do último ano para cá, eu casada, eu vou fazer 10 anos casada, eu não sabia pedir dinheiro ao meu marido, né, gente? Não sabia pedir, assim, dinheiro para comprar alguma coisa, pedir um presente, eu não sabia fazer isso. Porque eu não estava aberta ao receber, e o feminino, ele recebe. É usar muito daquela tática, tipo, né? Às vezes eu falo brincando aqui em casa, ele fica meio que invocado comigo. É, Mas, tipo, o seu é nosso e o meu é meu, olha, entendeu? é isso que eu tenho aprendido muito a ressignificar. No meu casamento. Eu acho muito legal quando o casal tem esse companheirismo, né, nas finanças. Tipo assim, às vezes a gente acha que o do marido é para casa, mas se a gente ganhar, a gente também pode ser companheira, né? Assim, Sim, no sentido, isso a não mulher exime sempre você, é. A mulher não sempre é, precisa ser totalmente. por mais que a gente diga assim, o que é meu, não é. Quando vê, a gente comprou um micro-ondas, quando vê, a gente comprou um Ah, tapete No novo, final quando das vê. contas, e no final das contas, quando a gente diz que nós, mulher, e aí quando você se coloca, inclusive, acrescentando um pouco mais o papel de mãe, o que é meu não é exclusivo meu, porque se eu estou na rua, eita, é um tênis que meu filho precisa daqui a pouco, eita, o short já É está pequeno, eu preciso comprar outro, entendeu? Aí quando você vê, você fica naquela, eu estava precisando comprar uma blusa, mas esse mês eu tive que comprar uma coisa é na prática, pijama, né? é, Na prática, sempre existe. Eu acho que a mulher é muito companheira, naturalmente, né? Mas que a gente leva esse aprendizado, sabe? A hora de ser feminina dentro de casa, sabe? Que às vezes a mulher leva muita energia masculina dentro de casa, então ela fala com o marido com agressividade, ela não pede, ela manda. E aí isso tudo faz o homem ele precisa sentir que ele protege. Você pede sim, um copo de água para o marido, ele vai lá na cozinha assim, se sentindo, porque ele vai te dar um copo de água. E às vezes é na sutileza do dia a dia, sabe? Eu acho que a gente precisa devolver esse jeito feminino, esse jeito amoroso, porque a mulher é muito assim, ela é muito acolhedora, ela é muito amorosa. E a gente, às vezes, por carregar essas feridas, a gente não consegue mais ser assim. É, é, A gente tem que verdade. buscar isso, né? Porque é isso que magnetiza o coração dos homens. E eu quero, vocês não querem, não? Eu sempre não, digo uma coisa que eu quero é que meu marido seja isso é muito completamente sério. apaixonado por mim. Tem que ser sempre apaixonado, tem que ser carinho, Isso. minha filha. E para isso É, você tem que mostrar Exatamente. Porque a que gente ele é acha que eu importante. já achei que homem admirava quando a gente fala assim, nossa, vocês já viram que às vezes o homem tem uma mulher foda, próspera, e ele pega e trai ela por uma mulher que é menos bonita, Isso. me- menos dinheiro. menos. Às vezes a mulher nem Uhum. trabalha, ele começa, olha, você Só não porque é entende. aquela mulherzinha é secretária. Eu? Aí sabe o que ele Sério? faz? A guerreira, a guerreira nunca viajava com esse cara, o cara nunca pagava uma viagem para ela, porque ela não precisava dele. Aí ele arruma Menina, eu tô com outra um caso, exatamente, eu tô com um e caso de vai uma para amigona Paris minha. e vai no shopping, compra tudo, paga a conta. A guerreira não aceitava nada, aí ele arruma Isso. outra e faz tudo Uhum, por ela. Então a gente tem é. que ter o quê? Ocupar nosso lugar. Agora me diz, se você casou com um homem feminino, e agora? Um homem que tem mais energia feminina, o que é que faz? Vai para pensar nisso? O homem que não é provedor, o homem que não dá segurança, e agora? O que é que faz uma mulher dessa? Ela tem que voltar ao lugar dela aos poucos, para que ele ocupe o lugar dele. Agora, o negócio é que tem Agora é alguns casos doloroso que esse é difícil, processo. e tem alguns casos que é difícil ele entender em que papel ele tá. Porque o homem não se preocupa muito com essa Ele, coisa de desenvolver. não,
Se você casar com paulista, homem paulista, ele tem muito mais energia feminina que masculina. Os paulistanos estão muito assim, é incrível. Eu vejo que eu tenho uma. Sabe o que é incrível? A mulher às vezes fala assim: eu sou autossuficiente, eu sou independente, eu sou guerreira. Eu tinha uma mentorada que eu passei meses com ela. E eu percebia que ela tinha esse incômodo. Ela reclamava muito do magnetismo dela. Eu falei: é porque você tem que integrar melhor o seu feminino, você está muito masculina. Sabe uma mulher masculina? Ela fala assim, ó, com gestos ríspidos. Ela não tem graciosidade. Eu falei, precisa integrar mais o teu feminino. E ela não assumia. Aí ela conversando comigo, ela falou, sabe o que o meu problema? É que o meu marido, ele não é o provedor da minha casa. E eu tô sobrecarregada, eu tô cansada de ter que pagar as contas, de perceber que se não for eu, as coisas não dão certo. Então demorou meses para ela assumir. Então a gente, mulher, no fundo, por termos uma alma feminina, a gente quer esse homem que seja protetor. Em todas as áreas, Era fisicamente, isso que eu ia dizer. E no fundo dá uma financeiramente. raiva. Hã? E no fundo dá uma raiva quando é assim. Sim, sim. Eu acho que eu não sei mais como é que tá aí, né? O mercado dos homens exatamente. Mas eu lembro que algumas coisas que minhas amigas falam. Tem uma amiga minha que ela ganhava X, o cara ganhava 4x. E se fosse comprar uma televisão para casa, um micro-ondas, era no meio a meio. E ele ganhava Ah, eu muito mais que conheci, ela. conheci casos assim também, de dentro de casa, de conviver, que eu dizia, meu irmão, que absurdo é esse? Tipo, tá eu e meu marido com esse casal, a gente tá jantando os quatro, e na hora da conta, o marido pegava, Catarina, teu som tá tão baixo. né, veja aí se melhor. É porque eu também não tô falando muito alto aqui. Agora, Ah, Eu tô dizendo, teve um casal conhecido nosso aqui também que a gente cansou de sair para jantar e na hora do racha, tipo, meu marido pegava a conta, via lá metade pra gente, eu nem me embalava em abrir carteira e tô vendo os dois fazendo a conta, ó, você paga X, eu pago Y, casado, dormir junto já e tudo, eu dizia, meu Deus do céu, e meia hora para fazer conta de centavos, porque você paga X e eu tô pagando Y. Eu dizia, não, dá para viver assim não, ninguém merece assim não. Uma coisa é tipo, já aconteceu até aqui em casa, assim, eu tive épocas que eu estava melhor financeiramente do que ele e tudo, a gente equilibrava, mas tipo, vamos sair hoje para jantar, vamos aí, ele dizia, aí tô mais apertado hoje, não tem problema não, eu peço a pizza, entendeu? Você vai levando, eu sempre levei isso muito na esportiva, nunca levei, não, porque semana passada você pagou a pizza, esse final de semana você vai pagar um hambúrguer, ou a tirana, gente vai né? ter que, não, Vixe, aí também, pelo amor de eu acho Deus, pesado. Quando eu trabalhava no é, banco, e eu já estava estudando mais sobre essa parte do feminino, né? Porque eu entrei na guerreira no banco, falei no banco na época que eu empreendia. E aí eu estava estudando mais sobre isso. Então, quando eu ia pagar alguma comida no ticket do banco, o banco dava um ticket de alimentação. Eu dava uhum, pro meu marido pagar no restaurante. O cartão era meu, mas eu dava para ele pagar. Então, às vezes, são detalhes, detalhes. Porque às vezes esse homem também não teve um pai. Quem é que nos ensina a ser mulheres? Outras mulheres. Mas se a nossa mãe não foi uma mãe feminina, por exemplo, como é que você vai aprender a ser feminina? é, Se esse homem não, não teve um pai cabra macho, como é que ele vai aprender a ser cabra macho? é, Então, tem essas questões mesmo da individualidade de cada casal, né? Mas é, o foco meu de mostrar a vocês nesse workshop para que vocês entendessem essas energias e vocês aprendessem a lidar com elas, porque faz parte de nós e a gente não precisa ir para nenhum extremo, a gente consegue equilibrar isso sendo uma mulher quebrar. evolucionária, que é uma mulher que ela domina a si mesma, ela domina essas energias e ela entende que ela não precisa ser nenhum dos extremos. Ela não precisa ser a guerreira, ela também não precisa ser a boazinha. Ela precisa ser ela. Ela precisa ser evolucionária, É ela. tá bom? É. Então foi uma alegria para mim estar com vocês. Hoje, Cris me viu de manhã, eu estava com a energia baixa, não foi, Cris? Cris falou assim: Nossa, tua frequência está baixa. Eu falei: Tá, hoje eu acordei meu borocochô, mas a energia melhorou porque eu amo estar aqui Aí não é compartilhando e crise, não. Tá aprendendo. acontecendo alguma coisa. Foi. Tá com a energia bem Bem, bem borocochô, né? Mas eu fico tão feliz em estar aqui caladinha, com é vocês. caladinha, falante. Fala pelos cotovelos. Tava caladinha assim, não. Tem Não alguma creio. coisa, né? Mas eu estou muito feliz, tá, em receber vocês aqui. Bora tirar uma foto para a gente encerrar? No final virou Pera, um deixa eu me carro. arrumar.
de amigas. Sandra e Danusa, apareçam. Vocês estão aí? Será que Sandra está perto? Vou tirar uma foto nossa. Vou dar um print aqui. Sorriam, porque todo mundo sorrindo fica mais bonita. Sabe que tem uma técnica para o sorriso sair natural? É só falar assim, ó. Linda! Aí o sorriso fica natural. Linda! Linda. É. Quem ensinou isso para mim foi meu marido. Uma vez eu fui tirar uma foto para ele, ele começou, linda! Aí eu falei, tá me chamando de linda? Ele não, é uma técnica que eu vi na internet para o sorriso sair bonito na foto do LinkedIn. Menina, é cheiro no coração, tá? Obrigada pelo compartilhar de vocês. Eu me edifico muito com o compartilhar de vocês, aprendo muito com vocês. Para mim foi uma honra estar com vocês aqui hoje. A gente se encontra segunda-feira para a parte mais técnica. Eu gosto muito Muito da parte obrigada, técnica. Cris. Um Como cheiro sempre, você é grande. maravilhosa na sua Obrigada. entrega. Cris, está muito bom. Viu? Maravilhoso. Cheiro. Louca para Beijo. aprender a ensinar vocês a decifrarem o rosto de vocês e a decifrarem o rosto das pessoas. Segunda-feira vocês vão ver outro lado meu, que é o lado que eu. Técnica é a parte que eu gosto muito, tá? Massa. Beijo, beijo. Beijo.